Boa noite a todos que estão entrando na nossa live agora. Estamos aqui nesse momento muito especial, né? Quero aqui cumprimentar a Érica Amorim, que vai estar participando com a gente dessa live. A Érica Amorim é professora do Departamento de Ciências Humanas da UENG Carangola, doutora em História Social de Relações Políticas, Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV, licenciada em História pela FAFIL UENG Carangola. A nossa professora Érica Amorim vai estar participando dessa live com a gente neste momento. Também temos aqui a nossa deputada estadual Leninha. A deputada estadual Leninha, né, assim, muito nos honra também com a sua presença. Eu ainda não a conheço pessoalmente, né, é um prazer ter ela com a gente nessa nossa live. E, além de ser uma mulher negra, né, já foi presidente do Conselho dos Direitos Humanos, hoje ela é vice-presidente do Conselho dos Direitos Humanos, né, tem toda uma luta pelos povos e comunidades tradicionais, é professora também, defende agroecologia, luta em defesa da vida, né? Todas as suas falas, que eu já pude ver, ela fala muito dessa defesa da vida, dessa luta das mulheres, e também é muito parceira nossa da Unicaf Minas. Hoje a gente tem nosso companheiro Cido, nosso diretor da Unicaf Minas, da região do norte de Minas, onde a gente fala Cido, né? Mas é o Aparecido. Ele está aí, né, nos fortalecendo, né, como diretor da Unicaf Minas, e a deputada Leninha nos apoia com essa parceria e muito mais aí também, né? Então, quero agradecer já inicialmente a presença dessas duas mulheres de luta, de guerra. Quero aqui, rapidamente, né, me apresentar. Fiz ao contrário, me apresentei primeiro as nossas... Vão estar falando aqui as nossas mulheres guerreiras, né? Eu sou a Regina, hoje eu estou na Secretaria da Unicaf Minas, na Secretaria das Mulheres, já fui da direção da formação. Quero aqui, né, nesse momento, a gente está em 31 de março, fechando um ciclo de todo mês, né, que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. A gente teve vários vídeos, né, das nossas mulheres que estão lá nas cooperativas, que têm suas atividades agrícolas, da agroecologia, mulheres que estão no campo, mulheres nutrias, mulheres professoras. A gente teve vários vídeos esse mês, que a gente foi contando um pouco da história das mulheres para servir de motivação para as outras mulheres. Nós sabemos que o mês de março não é um mês de comemorar, né? A gente comemora, sim, a vida, celebra as nossas vitórias, mas a gente sabe que também é um mês da gente refletir sobre como vive as nossas mulheres nos diversos espaços de luta, né, pela seus direitos, de luta pela emancipação, pelo seu protagonismo, e no cooperativismo, na agricultura familiar também não é diferente. A gente acredita e luta que a gente pode fazer diferente. E no final do ano a gente trouxe, né, uma live falando um pouco das histórias das mulheres de dentro da cooperativa. Dessa vez a gente quis trazer experiência de mulheres que estão nos apoiando, que acreditam nessa nossa caminhada, que acreditam nessa luta, trazer o seu olhar para esse trabalho tão importante, né? Então, eu agradeço imensamente a participação das convidadas. E quero aqui pedir para quem está participando dessa live, né, já agradecer inicialmente, vão compartilhando no canal oficial da Unicaf Minas, no YouTube, e também gostaríamos muito de pedir que vocês podem ir no chat, fazer suas perguntas, o que tiver de curiosidade, pode perguntar durante os espaços das falas. No final, a gente vai ter um momento para poder interagir, trocar ideia, né? Quero pedir também que a gente vai ter um link no chat, que é de uma lista de presença, para quem participar, colocar seu nome, qual é o município, qual é a sua atividade, se é no campo, se é na cidade, qual é a sua interação, para a gente também trocar essa ideia e conhecer melhor, né? Então, a nossa programação, a gente vai trabalhar essa live de uma maneira de um bate-papo. A professora Érica vai estar falando primeiro, inicialmente, depois nós vamos passar para a deputada Leninha, e depois vamos estar interagindo com o nosso público que está aí
entrando, nos assistindo, compartilhando, tirando dúvida, batendo papo com vocês também. Então, vai ser uma live bem tranquila. Nesse momento que a gente está vivendo já há mais de um ano de pandemia, né, que esse momento assustador que tanto o mundo inteiro quanto o Brasil passa, a gente está vivendo esse momento que tivemos que reinventar para comunicar, para poder interagir através das plataformas digitais. Por isso estamos aqui. Não podemos parar de tudo, mas precisamos continuar na nossa luta, na nossa caminhada, esperando em Deus que a gente possa, muito em breve, estar tendo mais eventos calorosos, presencial e tudo nesse momento. Mas quero que ela fique à vontade, vamos interagindo aqui, e eu passo a palavra agora para a professora Érica. Obrigada, Regina. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente esse convite que a Regina me fez. Me sinto lisonjeada em compartilhar esse momento aí com lideranças tão fortes, né, mulheres tão fortes. A Regina é uma liderança importantíssima na nossa região, faz um trabalho maravilhoso, né, com as mulheres, trabalhando aí com agroecologia, estimulando o cooperativismo, empoderamento de mulheres, né, a deputada Leninha também, que faz um trabalho aí, né, lutando pelas causas populares, uma liderança muito forte também no norte de Minas. Então, assim, eu me sinto agraciada em compartilhar com vocês esse momento de fala, né, em que a gente vai compartilhar as nossas experiências e estimular, né, o empoderamento de outras mulheres, né. A gente tem um mês, como a Regina falou, né, um mês em que se lembra, né, que é um dia dedicado às mulheres, mas que esse dia não é um dia de romantizar, né, as mulheres não querem receber flores, não querem receber agradinho, chocolate, desconto no salão de cabeleireiro, né, é um dia de luta, é um mês de pensar nas lutas, a gente questionar, né, tudo que vem sendo feito, celebrar as conquistas, mas perceber e lembrar sempre que a luta e a vigilância que a gente tem que ter é constante, né? Nós, mulheres, estamos a todo momento sendo alijadas, às vezes, dos nossos direitos, do nosso poder de fala, da nossa liberdade, né? Liberdade do nosso corpo. E então, assim, é um momento bastante importante para a gente discutir isso. Então, assim, falar da minha experiência, né? Eu vejo sempre que a nossa responsabilidade, nós, mulheres que estamos aí nas salas de aula, né, nos grupos de formação, aonde quer que nós estivermos aí, a gente tem que estar lutando para empoderar outras mulheres. Então, assim, quando eu penso em compartilhar experiência, de trajetória, sempre no sentido de motivar, de colocar a mulherada para frente, né, dizer, olha, você é capaz, né, vamos lá, vamos dar a mão, vem junto, vamos para frente, né, porque a minha experiência na educação, a minha vida toda, assim, está atrelada à educação, né? Comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo, né? E a minha primeira turma de sala de aula, o meu aluno mais jovem tinha o dobro da minha idade, né? Comecei a trabalhar muito, muito cedo com educação e sempre percebendo essa questão de valorizar e estimular, né, a força e o empoderamento das mulheres, né? E aí, como que surge, como que vai entrelaçar na minha vida a educação, a pesquisa, e a pesquisa com mulheres, sobre mulheres, para mulheres? Eu comecei a trabalhar no município aqui perto, em Caparaó, na educação básica, passei num concurso da rede pública, né? Eu sou, para quem não me conhece, temos algumas pessoas aqui que me conhecem. Quem não me conhece, eu sou professora, né, da rede pública estadual, educação básica, e também sou professora na UENG, aqui em Carangola, no curso de História. Eu sou egressa do curso, né? Eu tenho uma grande satisfação de falar isso, porque isso também é uma questão de fortalecer outras pessoas, né? Fortalecer os estudantes da UENG. Então, sou uma estudante que é fruto daquele espaço ali, né, da antiga Fafilha, antiga Favale, que hoje é uma instituição pública de ensino de qualidade, né, para poder popularizar o ensino na nossa região. É uma universidade que cada dia mais cresce, então eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou egressa desse curso, um curso de licenciatura, né, então comecei a trabalhar na educação básica e o meu primeiro contato, né, com o movimento
com os movimentos sociais surgiu quando eu fui trabalhar em Caparaó, que é um município aqui na região. Eu passei no concurso para lá e tive muito contato com alunos, filhos de sindicalistas, né, de sindicatos de trabalhadores rurais. E essa proximidade com esses alunos fez com que, em uma ocasião, eu fui convidada para lecionar de forma voluntária num cursinho popular, que era um projeto da Universidade Federal de Viçosa, que acontecia em Espera Feliz. E então eu lecionava lá para ajudar os meninos a passarem no vestibular. Né? Então, era uma forma, um trabalho voluntário para motivar, para empoderar a moçada e tal. E aí eu tive contato com as lideranças, né? Conheci as lideranças daquela região e depois conheci a Regina. Eu fui fazer mestrado na Federal de Viçosa e aí fui pesquisar o empoderamento das mulheres através da sindicalização, né? Da participação nos sindicatos de trabalhadores rurais. Então, foi quando a ocasião que eu já conheci a Regina de vista, mas não conhecia o trabalho dela, né, o quanto que a Regina é forte e estimula, né, o crescimento do cooperativismo, né, estimula aí o crescimento da agricultura e o fortalecimento da agricultura familiar, foi secretária de Agricultura, né, municipal de Agricultura. Então, assim, a minha pesquisa naquela época voltou a olhar para o empoderamento das mulheres através da participação dos sindicatos. E a gente percebeu, né, um dos resultados da pesquisa, falando de uma forma assim, bem breve, bem simples, né, que as mulheres, sim, ao se sindicalizarem, elas tinham empoderamento, elas se fortaleciam, porque elas tinham acesso a políticas públicas, o sindicato era um mediador desse processo, atuava como mediador, né, trazia debates do cotidiano, por exemplo, métodos contraceptivos, né, que às vezes é um assunto muito delicado para se falar. A mulher do campo, ela vive muito solitária, muito sozinha, né, dependendo do lugar que ela mora, o vizinho mora a quilômetros de distância, às vezes falta alguém para bater um papo. Então, essas reuniões, as visitas do sindicato, os grupos de formação, né, tudo que o sindicato promovia fazia com que essas mulheres se fortalecessem, né, acesso, então, a políticas públicas, programas de financiamento, fornecimento de alimento da agricultura familiar para as escolas, né? Então, tudo isso que gerava renda também, né, fez com que essas mulheres, então, se empoderassem. Então, a gente percebeu isso na pesquisa e foi notório porque a gente tinha também, além disso, desse empoderamento, o protagonismo de outras mulheres nas lideranças, né? Então, a gente tinha grandes lideranças, tem ainda. Eu pesquisei Carangola, Espera Feliz, Caiana, Caparaó e Alto Caparaó, e nesses sindicatos a gente percebia a força dessas lideranças, né? A Regina na presidência, nós tínhamos em Caiana também uma presidente mulher, então percebemos como que isso fazia diferença. As mulheres ficavam mais à vontade para chegar no sindicato, conversar, né, e se sentir também uma agricultora familiar de verdade, né, não mulher de um agricultor, ela é esposa de um sindicalizado, né, não, ela está ali, então isso, ela tem voz, né, ela participa das reuniões, ela ajuda, né, ela traz aquilo que ela precisa daquela região dela, aponta as necessidades da comunidade, então nós demonstramos isso no trabalho, foi muito gratificante, né? E a partir daí, então, meu olhar para as mulheres ficou, podemos dizer assim, mais estreito ainda, porque naquela época eu buscava entender como que era a participação das mulheres, como que elas iam, se elas iam para as reuniões de sindicato, se os maridos impediam de participar, né? Se na hora das reuniões elas podiam deliberar, tinham liberdade para poder conversar e tal. E a gente percebeu que muitas tinham vontade, não conseguiam, eram invisibilizadas, eram silenciadas. E aí, nas entrelinhas desse trabalho, a gente foi encontrando uma situação muito séria, que é a violência doméstica e conjugal. Então, várias casas que eu visitei na nossa região para entrevistar as mulheres, para falar, né, do empoderamento através do sindicato, dos métodos contraceptivos, do acesso à renda, acesso a políticas públicas, a gente percebeu que muitas sofriam violência doméstica e conjugal, muitas, era assim, gritante. Esse não era o meu tema de pesquisa, né, tanto que a minha orientadora ficou muito brava,
Os orientadores tendem sempre a querer puxar a gente para o, né, ficar certinho ali naquele objetivo da pesquisa. Eu sempre fico muito incomodada. Ela, não, isso é para outra ocasião. Deixa isso para você fazer no doutorado, né? O nosso foco aqui agora é se elas empoderam ou não empoderam. Eu ficava incomodada porque empoderava, mas tinha violência dentro de casa, né? Então, tinha um empoderamento parcial. Então, quando eu entrei no doutorado pela Universidade Federal do Espírito Santo, eu me dediquei, então, a conhecer, né, fazer uma pesquisa em história social e pesquisar as relações dessas mulheres, né, como que essas mulheres, dentro das suas casas, como que eram as relações, né, e a gente percebeu que Carangola é uma região historicamente marcada por um comportamento muito tradicional, um julgamento de valor muito forte, uma vigilância, um controle social muito grande, porque a cidade é muito pequena, todo mundo se conhece, né? Todo mundo conhece a Regina, todo mundo conhece a Érica, né? Vai falar, quem que é a Érica? Não precisa nem explicar muito. Filha do Maninho, né? É sempre aquela referência ao pai, né? Ligada ao patriarca, né? Ao irmão, depois ao marido, né? Então, assim, todo mundo se conhece, todo mundo é parente. Então, essa questão, né, peculiar de uma cidade pequena faz com que a violência seja um assunto ainda mais delicado de ser tratado, porque as pessoas têm muita vergonha de compartilhar, de contar, né? Então, a força de uma mulher para poder encorajar a outra a fazer uma denúncia, a fazer um relato, às vezes nem faz uma denúncia, porque é difícil, né? É uma coisa muito delicada. A gente não tem esse poder de influenciar a mulher a denunciar. Mas o poder de escuta é muito bacana. Então, essa possibilidade de escuta já é um grande passo, né? Então, eu penso que a minha pesquisa favorece muito nesse sentido. Nós escutamos muitas mulheres, né? Nós fortalecemos muito o trabalho do CREAS, que é um trabalho, é uma instituição que faz o apoio psicossocial para essas mulheres, que historicamente estão em condições de vulnerabilidade social, às vezes falta um emprego, uma renda para ser um encorajamento para essas mulheres se libertarem dessas relações conjugais opressoras, né? Às vezes nem é uma relação conjugal, pode ser uma relação doméstica, uma violência com o pai, com um irmão mais velho, né? Então, assim, a minha pesquisa ficou muito nessa questão. Eu penso que a minha contribuição enquanto professora, enquanto pesquisadora, enquanto mulher, é trazer, compartilhar essa experiência, né? Fazer essa escuta e treinar os nossos alunos dentro das casas, né? Eu estou na sala de aula educação básica. O melhor lugar para se falar disso de combate ao machismo, de combate à violência, inserção das mulheres nos espaços públicos, é a sala de aula, né? Então, é uma grande responsabilidade que eu vejo, que eu tenho, de trazer aí a desconstrução da ideia de que o feminismo é algo ruim, né? O feminismo é um movimento social importantíssimo, que deu voz para as mulheres, e um dia desse, brincando, eu apresentando, na ocasião que a gente participou de um programa de rádio, que a Regina foi nossa convidada, eu até mencionei essa questão do empoderamento das mulheres, de como que é importante o empoderamento das mulheres, que ele acaba empoderando o homem no vácuo. Eu brinquei na apresentação do rádio, que eu falei isso um dia na sala de aula, se deu um problemão danado, porque os meninos se sentiram diminuídos, porque vem no vácuo, mas eu não quis dizer no sentido de ofender, né, no sentido de ser bom. O movimento feminista libertou as mulheres. Nós estamos aqui trabalhando hoje e compartilhando nossas experiências graças ao movimento feminista. Quem tem uma mulher trabalhando dentro de casa hoje, agradeça o movimento feminista, né? Como seria o mundo se as mulheres não estivessem produzindo? Não é só fazer o trabalho reprodutivo dentro de casa? É muito importante. O trabalho doméstico sustenta a sociedade, né? O trabalho doméstico é um problema da sociedade capitalista, porque ele massacra a mulher, né? A mulher não recebe nada por ele, ela é massacrada o tempo todo, tem compromisso, né? Quem vai sustentar a sociedade? Quem vai cozinhar? Né? Quem vai lavar, manter a casa, cuidar dos filhos, a educação dos filhos? A mesma coisa na roça, né? Quem vai cuidar da horta? Quem vai recolher o ovo? Quem vai lá ordenhar, né? Então, quem vai varrer o terreiro? São os trabalhos pequenos, né? Que são considerados pequenos, invisibilizados muitas das vezes. Então, é isso que a gente tem que dar a voz, demonstrar, né? Então, que essa força toda, ela está aí, né? Para todo mundo ver.
a gente conhece aí a realidade das mulheres do meio rural, a gente sabe que é uma luta diária, né? E principalmente agora, na situação de pandemia, a mulher do meio rural, ela está passando mais aperto ainda, porque essa coisa do distanciamento social distanciou ainda mais essa mulher, né? Está sozinha, muito mais sozinha ainda, né? Não pode deslocar, tá aí afastada, nem sempre tem acesso a uma internet de qualidade, poder participar de um movimento como esse aqui, né? Olha que saudade que a gente tem de ir lá, fazer um trabalho de campo, bater um papo. As mulheres adoram, gente, e é muito gostoso, né? É um momento de interação, tomar um café, aí todo mundo fica empolgado, um leva uma broa, outro leva um pão de queijo, né? Ah, estou fazendo essa marca, estou fazendo esse bordado, né? Então, assim, é uma interação muito legal, e a gente vê que está sendo muito sofrida nesse período de pandemia, né? Então, assim, a minha trajetória, ela permeia todos esses espaços, né? Permeia o espaço da escola, do chão da sala de aula, né? Dos alunos de educação básica, suas famílias, no ensino superior, né? E o trabalho de pesquisa e de extensão, né? Que eu também venho de uma experiência de extensão. Então, o que é extensão? É a gente estar próximo, aproximar da comunidade. A universidade também faz esse trabalho, abre suas portas, recebe a comunidade. Nesse momento agora, a gente está vivendo aí, sendo alijado dessa oportunidade, né? A universidade não pode, hoje, receber, por exemplo, um grupo de mulheres para a gente fazer uma roda de conversa, um bate-papo. Então, isso é muito ruim, né? Essa falta desse contato, ela vai trazer, ela já está trazendo, né, muitas questões que vão impactar na vida dessas mulheres, que estão sozinhas, estão isoladas, às vezes não tem com quem falar. Esse momento aí de fala, né, de compartilhar, é muito importante. Então, assim, o que eu gosto sempre de frisar é que quando a gente compartilha a nossa experiência de luta, né, eu que sempre sou uma estudante trabalhadora, sempre estudei e trabalhei, né, desde o início da minha trajetória profissional, né, comecei trabalhando como secretária, fazendo faculdade à noite. Hoje eu vejo a realidade dos meus alunos aqui na faculdade, a mesma coisa, são alunos, são estudantes trabalhadores, trabalham de dia e estudam à noite, né, que o nosso curso aqui é noturno. Então, assim, sempre tive essa experiência. A mesma coisa quando fui para o mestrado. No mestrado ainda tive um certo privilégio, né, fiquei um ano, eu pude usufruir do benefício de ser uma servidora pública da educação básica, e eu pude tirar uma licença para fazer o curso, né, de mestrado. Então, tive esse privilégio, grande privilégio que eu digo que eu tenho na minha vida, eu acho que foi um período riquíssimo para mim, que eu pude me dedicar um ano só, olha que coisa, né? Quem gosta de estudar valoriza muito esse momento. Então, um ano só por conta de estudar, né? Tinha aula de manhã, de tarde, de noite, e então, assim, foi para mim uma grande conquista que eu me proporcionei, né? Eu estudei, passei num concurso e tive essa oportunidade de fazer o mestrado e me dedicar. Depois não, depois continuei trabalhando e estudando, aquela doideira que a gente sabe como que é difícil, né? No doutorado a mesma coisa, e ainda mais, né? Nós, mulheres que somos do interior. Talvez a Leninha não tenha essa experiência que eu vou dizer aqui, porque Montes Claros é uma região que, apesar de estar distante da gente, mas tem uma situação... não é uma segunda região metropolitana, né, Leninha? Depois você me corrige se eu estiver enganado. Mas acho que é a segunda região metropolitana de Minas, né? E aqui no interior, a gente está distante de tudo. Então, você quer estudar, né? Vai fazer uma faculdade, um curso fora, tem que deslocar muitas horas de ônibus. Quantas vezes tive que andar 12 horas de ônibus para assistir 2 horas de aula e voltar? Então, assim, é um sacrifício muito grande, mas que vale a pena e que a gente tem que compartilhar com as companheiras, né? Dizer que não é fácil, mas o sabor da conquista ninguém te tira. É uma delícia a gente conseguir vencer esses obstáculos todos, a gente perceber que a gente veio puxando mais mulheres junto com a gente, né? Então, acho que é por aí que caminha a nossa trajetória, né? Então, é nesse sentido aí que eu compartilho com vocês. Não sei se eu falei demais, a Regina tem que controlar aí, porque eu falo muito, Regina. Me veja aí, tá todo o tempo? Não, Érica, tá dentro do tempo que eu te passei para você iniciar, era 19h13 no meu relógio aqui. Então, você tem ainda aí mais uns 3 minutos. Ah, então tá bom. Então, sim,
né, reforçando essa coisa de fortalecer as mulheres, né, em todos os segmentos que a gente puder, nas nossas casas, né, na nossa liderança, na nossa vizinhança, quem é do campo, né, fortalecer aí a formação de grupos de mulheres, isso é muito importante, né, o cooperativismo está aí para mostrar que juntos nós somos mais fortes, né, não tem essa de ficar isolado, né, então perceber essa valorização do associativismo, né, se aproximar, porque a gente tem mais voz, porque às vezes sozinho você não consegue nada, você fica às vezes com vergonha de pedir, de pleitear alguma coisa, uma liderança puxando, você vai ali, né, e tem uma mobilização maior, tem sua voz alcança, né, outras instâncias. Então, isso é muito importante, esse poder, né, de fala, de participação. Então, participar de outros espaços é muito válido para todas nós mulheres, estamos aí na luta, né, todo dia é uma luta, né, todas nós aqui hoje, com certeza, lutamos muito para estar aqui, nesse momento, né, compartilhando com vocês essa experiência nossa. E é isso, pessoal. Depois a gente bate um papinho aí, vai ter um momentinho de interação, né? Que eu acho bacana esclarecer alguma coisa que possa ter passado, que eu tenha passado rapidamente, né? Ou então para a gente aprofundar. Tá beleza? Tá ótimo, professora Érica. Muito bom. Você trouxe aí várias temáticas, né? Do entorno do seu aprendizado, do seu caminhar nessa interação com a cidade, com o campo, com a realidade das mulheres do campo. Naquela oportunidade que você nos procurou, foi muito bom, mesmo na correria, e também sentir esse desejo seu de conhecer melhor essa luta do campo, essa luta do movimento, né, sindical, de onde estão as mulheres que também são agricultoras, e tudo. Muito, muito, muito bom mesmo. E o que a gente quer, acho que assim, né, quem está nos ouvindo, é essa interação, né, a gente trabalha na cooperativa e da cooperativa para a Unicafes, o sentimento e a realidade ao mesmo tempo de trazer as mulheres para o meio, trazer, como diz o nosso grande mestre João Rezende, das escolas lá do Dom Cavate, Mutum, daqueles encontros de fé e política, ele sempre falava, temos que sentir o chão que pisa, temos que vir para o meio, né? E, assim, é muito bacana, quando a gente, né, quando pensamos nessa live, eu falei com o Tiago, conversando, o Tiago nos ajuda na assessoria, né, os meninos da comunicação, a direção da Unicafes, vamos trazer outras experiências de mulheres também, que estão em outros meios, para a gente entender um pouco também dessas realidades e sabendo ao mesmo tempo que vocês também conhecem a realidade do campo, das mulheres da agricultura familiar, dos desafios aí da violência, né, feminicídio, que cresceu mais com essa pandemia, e etc, etc. Então, a gente vive esses desafios constantemente, né? E assim, vamos estar aqui passando para a nossa deputada Leninha, e no final a gente vai interagir num bate-papo do chat, quem quiser, aqui a gente faz um bate-bola juntos aí, mas muito bacana mesmo. Tá, vou passar para a deputada Leninha, nossa deputada está com a palavra. Obrigada, Regina. Eu queria fazer uma saudação muito especial nessa noite. Uma saudação à Érica Amorim, pesquisadora. A gente vê também que é trabalhadora, pelo histórico que ela falou da trajetória, história que deve se assemelhar com milhares de histórias, né, por esse Minas Gerais, esse Brasil afora. E a Regina, que é a secretária de Mulheres da Unicafes. Primeiro, é uma honra participar de uma live, né, mas eu queria também saudar os que nos acompanham aí pelas redes sociais nesta noite, 31 de março, nós não podemos esquecer 57 anos do golpe militar no Brasil, na nossa memória, né, ditadura nunca mais, e a gente vai lutar para jamais reviver, né, esse período que o Brasil passou. Então, a democracia, que é a nossa principal arma, né, onde a gente pode, de fato, colocar nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita, e de uma forma muito solidária com as famílias que ainda não tiveram, né, inclusive, informações sobre os seus entes que desapareceram durante a ditadura. Mas é uma honra estar nessa live da Unicafes. A Unicafes faz parte de minha vida tem muitos anos. Viu, Regina? Eu, há mais de 20 anos, né, trabalhando com a agricultura familiar, com a agroecologia,
com povos e comunidades tradicionais aqui em Minas Gerais. Eu fui do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável durante muito tempo, e nesse espaço a gente compartilhava com representação também da Unicaps, quando do tema do cooperativismo, seja de proposição de projeto de leis, ou qualquer outra incidência mais política, a gente sempre se articulava bem, entendendo a importância da Unicaps em Minas, no Brasil, e dessa articulação internacional, né, do cooperativismo aqui na América Latina. Tive, né, estou vendo aí o Trias, eu também acompanhei um pouco quando o Trias passou aqui pelo norte de Minas, e também presente aqui, né? Então, eu estou falando de uma articulação de uma instituição, né, eu tenho um apreço muito grande, porque eu acredito na força né, do cooperativismo e na força de nós mulheres também dentro das instituições. Bom, eu sou leninha, né, estou deputada estadual. Eu digo sempre isso porque é um cargo da qual eu fui eleita, e a Unicaps, quando coloca mulheres que transformam esse projeto, eu espero que a minha história, de fato, também tenha transformado e venha transformar vidas de outras mulheres, né, no sentido de, a Érica falou muito bem, de estimular, de sensibilizar, a gente fala de incentivar, assim, olha, nós conseguimos aquilo que a gente acredita, a gente tem que lutar. Mas eu também falo que nada nos foi dado na história de nós mulheres, em lugar nenhum. Tudo foi conquista de muita luta. Eu fui diretora do Sindiúte estadual, eu fui presidente da CUT regional, atuei muito no âmbito do movimento sindical, e depois que eu fui para o campo da agroecologia, mas trazendo toda a minha trajetória, a minha história ligada às lutas camponesas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Desde muito cedo eu aprendi que o mundo é muito desigual não só na questão financeira e social, mas também nessa questão do racismo, né? Na própria escola onde eu estudei, dava para perceber que era visível como a gente, crianças negras e pobres, ficavam mais isoladas, mesmo sendo assim, uma criança exemplar no processo de educação, de ensino-aprendizado, mas a gente nunca era convidado para representar a nossa turma em alguma apresentação artística, cultural, de teatro, de festa. Eu não me lembro da minha vida de criança, né, no ensino infantil, de participar de grandes eventos da escola, porque sempre eram escolhidas, infelizmente, assim eu falo, né, a beleza que o capitalismo considera que é a beleza de mulheres, né, estou falando brancas, de olhos azuis, de cabelos lisos. Nunca uma pessoa negra, uma mulher negra era considerada uma beleza diferente que poderia fazer essas representações. E durante muito cedo eu também aprendi que a gente não pode fazer luta sozinha, que a gente precisa estar de forma organizada na sociedade. Eu me lembro desde muito cedo, com um grupo de jovens participando também da Associação de Moradores, de onde eu morava, depois, né, participar do movimento sindical, do movimento eclesial com as pastorais sociais, com as SEBs, com as escolas de fé e política. Então, nossa formação foi essa mistura, mas essa formação colada numa ação e no cotidiano de uma vida muito difícil, né? Ser mulher negra, minha trajetória, onde eu consegui chegar, não foi uma coisa que foi me dado, foi de muita luta e de muita gente que confiou. Então, eu não faço parte da elite, não faço parte do grupo político que sempre ocupou os espaços de poder na cidade e nem no parlamento. Eu sou daqueles que veio de baixo. E quem vem de baixo não esquece de onde veio. Então, nunca tem dúvida que luta que deve se fazer no parlamento. Em quase 100 anos de Assembleia Legislativa, a primeira vez que chegam mulheres negras para ocupar o poder. Então, chegar não chega sozinha. Chega com as diversas vozes que ecoam por esse estado afora, de muitas mulheres cis, mulheres trans, LGBTQI+, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres do campo, mulheres da cidade. Então, nós estamos falando de diversas vozes que ecoam numa representação que procura traduzir toda a dificuldade que nós mulheres passamos na sociedade. É lógico que eu estou falando de um processo de conquistas, e não é uma conquista sozinha, a conquista também é coletiva, né? Ocupar esse espaço também é resultado de uma conquista coletiva das mulheres e homens que acreditam que é possível que nós, que viemos de baixo, podemos também ocupar um espaço para ajudar a decidir, para formular leis, para fazer defesas. Mas, infelizmente, com esse governo genocida que nós estamos vivendo, que desmontou toda a política pública que a gente construiu nos governos anteriores, a gente precisa manter a resistência. Temos poucas conquistas nesses últimos anos, mas nós estamos resistindo bravamente para que não haja um desmonte geral. Aí eu falo um pouco, eu fiz mestrado
e a minha dissertação era Redes e Fluxos de Comercialização da Agricultura Familiar e Camponesa, discutindo a tipologia, que é típica da França, de pequenos circuitos de comercialização, que eles chamam de quilômetro zero. Falava, quanto menos o alimento andar, é melhor para todos nós. É melhor para o meio ambiente que não polui, é melhor para a qualidade do alimento se manter, é melhor para o consumidor, enfim. E é lógico que eu entrei no universo da comercialização, pesquisando esses pequenos circuitos, não dando enfoque para a presença das mulheres, mas em várias cadeias produtivas, em vários circuitos que eu estudei, em todos eles tinha a presença de nós mulheres, né, dentro desse aspecto da comercialização. Então, eu estou falando que não pode se pensar em desenvolvimento rural sem pensar na nossa presença e na nossa participação. E pensar o desenvolvimento rural a partir do cooperativismo, para mim, é a estratégia que, apesar de não receber quase nenhum apoio, eu tenho certeza que a Unicapes e que outras experiências de cooperativas sabem que no Brasil, para o agronegócio vai muito dinheiro, para as grandes cooperativas há muito crédito, mas para as pequenas cooperativas quase não há nenhum tipo de financiamento ou de apoio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que, pelo que eu acompanho, como que, por exemplo, a tributação, não existe nenhuma política que fortaleça ou que garanta que o cooperativismo da agricultura familiar seja tratado de modo diferente, com a especificidade que elas têm da diversidade da produção e do beneficiamento, mas, acima de tudo, da grande contribuição que a agricultura familiar dá para o desenvolvimento rural. Mas eu vim aqui também para falar da minha trajetória e desse papel nosso de mulheres, desse desenvolvimento rural. Depois que eu assumi o parlamento, é lógico que a gente traz um monte de outros temas, né? Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos até início desse ano, num momento também difícil do país, de violação de direitos, inclusive das mulheres, né? O problema que a Regina lembrou bem, Minas Gerais, dentro do ranqueamento nacional, é uma vergonha. É um dos estados em que que mais mata mulheres e que apresenta um alto índice, né, de feminicídio e de violência contra as mulheres. Minas Gerais já apareceu nesse mapa nacional como um estado que as leis ou aquilo que a gente conseguiu conquistar tem surtido pouco efeito na redução dessas violências. Eu sempre digo também que uma coisa importante que a gente, nesse momento, né, de genocídio, da pandemia, que a gente também tem que evidenciar nossa luta e nosso estar de pé para a gente não desanimar. Porque, mesmo com a alta taxa do feminicídio, mesmo com a ausência de política pública específica para nós mulheres, quase que por completo, e mesmo essa questão da nossa presença, que por muito tempo invisível, né, principalmente dentro das propriedades e comunidades rurais, porque eu estou querendo lembrar aqui de diversas mulheres, as mulheres dos povos tradicionais, as mulheres indígenas, como é que a sociedade indígena trata as mulheres, né, que fazem parte das aldeias, as mulheres quilombolas, as mulheres que estão aí distribuídas nas várias categorias de povos tradicionais, de como durante muito tempo, inclusive, a gente ficou invisível. Eu fiquei quase 20 anos fazendo trabalho de campo, de técnica de campo. Eu sou bióloga de formação, mas o meu mestrado foi na área do desenvolvimento social, discutindo comercialização. Mas eu me lembro perfeitamente de uns 20 anos atrás, em que eu chegava na propriedade para a gente discutir o planejamento produtivo com os donos, e o dono da casa me mandava ir para a cozinha, porque a mulher estava na cozinha. Eu tinha que entrar lá para conversar com ela. E quase nunca as atividades que geravam mais renda eram de responsabilidade delas. A professora Érica deve saber disso. Para as mulheres eram cuidar da horta, do porco, da galinha, da abelha de vez em quando. Para os homens era sempre as vacas, que é uma poupança, né, que dá mais dinheiro. Mesmo nos processos de beneficiamento do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, muitas vezes as mulheres faziam a coleta do extrativismo, embalavam as frutas para serem beneficiadas, ia para a alimentação escolar, e às vezes na hora de receber, o marido queria receber também o dinheiro. Então, são muitos casos, né? Muitos casos em que a gente percebe o quanto a gente ainda precisa lutar muito para que as mulheres saiam dessa condição subalterna, mas sem muito conflito também, porque a gente assistiu muito a esses conflitos entre o que a gente está discutindo da nossa emancipação, da nossa participação na renda da propriedade, sem criar os conflitos, de uma forma que não dissolvesse a família, né?
esse é um problema que a gente enfrenta. Eu falo isso porque eu acompanhei muitos grupos, né, de mulheres trabalhadoras rurais, muitos grupos comunitários, muitos grupos regionais, e que a gente sempre falava, olha, as mudanças têm que acontecer na sociedade, que ainda é muito machista, patriarcal, mas as mudanças que acontecem na nossa casa, nós é que temos que dosar, em que tempo e que hora. Porque senão, de fato, uma ruptura é algo que assusta os homens, né? Os homens que estão, às vezes, acostumados a esperar a mulher trazer a toalha, trazer o chinelo depois que chega da roça, mesmo que ela trabalhou o dia inteiro. Então, assim, são processos que a gente precisa ter paciência, mas eu creio que nós começamos a mudar isso. Na minha experiência também, eu penso que as nossas dificuldades e superações que nós devemos ter, elas não têm território, não tem questão ideológica, são as mulheres. Eu sempre digo que não é o alinhamento ideológico que vai fazer com que eu me cale, ou que eu seja interrompida porque uma mulher sofreu violência, mas ela tem um alinhamento diferente do meu. Então, eu digo que nós, mulheres, já aprendemos que nós devemos juntar nossas bandeiras, as mulheres da cidade com as mulheres do campo, as mulheres trans com as mulheres negras, enfim. Isso, nos últimos anos, tem demonstrado uma experiência que a gente tem feito aqui, porque você tem vários grupos, às vezes feministas, cada um com sua luta e sua bandeira, mas em determinados momentos a gente se junta para discutir, para manifestar, para reivindicar. Nada melhor do que uma construção de uma pauta em que as mulheres do campo normalmente vão falar sobre a questão da saúde da mulher, que não tem o atendimento necessário específico para ela, elas vão falar da falta de oportunidade de trabalho. Todas essas pautas também repetem com as mulheres das periferias, das quebradas, as mulheres da cidade. Então, nós estamos falando dessa necessidade nossa cada vez mais de construir pautas unificadas das mulheres do campo e da cidade, porque a nossa luta, ela não é territorial ideológica, ela é uma luta única, de cada vez mais termos mulheres donas de si, né, tendo o poder de decidir sobre seus corpos, sobre suas vidas, e de viver como mulheres. Eu me lembro de uma Melry, uma pesquisadora alemã, que ela falava assim, eu não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas eu quero que as mulheres tenham poder sobre si mesmas. Então, quando a gente tem o poder sobre nós mesmas, eu creio que a gente não só mudará nosso comportamento e a sociedade, e isso não é fácil. Às vezes eu fico olhando como que a gente sofre em vários ambientes que nós estamos. Na universidade, provavelmente, a professora Érica, de vez em quando, tem que ficar atenta e guardiando o que está acontecendo. Com certeza, na Unicaps, a Regina, porque a nossa presença é muito mais do que figurativa, mas é uma presença potente, forte, para fazer denúncias de pequenas piadinhas, de gestos, às vezes, né? Nós precisamos fazer esse trabalho também de educadoras, né, nos ambientes que nós estamos. E na Assembleia, um ambiente árido, completamente masculinizado, com a presença grande de homens brancos, endinheirados, porque essa é a representação política que tem, inclusive, não só deles que estão na política, mas também no imaginário do nosso eleitor. O eleitor acha que nós, mulheres, não temos capacidade de decidir e nem de formular política. Para eles, quem tem que ocupar a política sempre são os homens endinheirados, casados, bem resolvidos, com aquela vida toda certinha, né? Então, são desafios que a gente tem para enfrentar. E eu creio que a pandemia escancarou, de fato, né, isso que nós já falamos, mas em termos de desocupação, a taxa também das mulheres que perderam seus empregos foi muito maior que o dos homens. A taxa das mulheres que sofrem violência doméstica aumentou consideravelmente, né? Então, nós estamos falando de um momento, a taxa de mulheres com problemas de depressão, de doenças mentais, terem que ficar dentro de suas casas com todos os filhos que não estão podendo ir para a escola, com a falta de dinheiro, de renda, sem perspectiva, né? Nós estamos falando de um momento difícil para todas nós, e nada melhor do que o dia 31 de março também a Unicaps encerrar essa rodada de lives com esse projeto tão importante de Mulheres que Transformam, com esse debate, trazendo, eu acho, né? Estou falando uma pesquisadora que já trouxe muitos elementos importantes, mas também esse desafio que nós, mulheres, temos que ter para ocupar os cargos políticos, que não é fácil. Essa minha trajetória de mulher negra, que veio de baixo, ocupando a política, traz desafios cotidianos, né? Eles nos olham como se falasse, o que nós estamos fazendo lá? O que essas mulheres estão fazendo aqui? Ou desdenham, ou
a estrutura ainda do legislativo com muitos rastros ainda do racismo e do machismo. Uma estrutura feita para homens endinheirados, não para nós que veio de baixo, mas o nosso maior desafio também é permanecer nesses espaços, né? Chegar lá foi uma luta, permanecer é uma luta e continuar é uma luta maior ainda. Então, eu creio que essa live, as pessoas que estão nos acompanhando, possam também acompanhar, né, não só a luta da Unicapes, aqui em Minas Gerais, o nosso mandato, nós estamos também em uma articulação boa com a UENG, a professora Érica está vinculada à UENG, é uma universidade estadual, nós temos 2 estaduais em Minas Gerais, a Unimontes, da qual eu sou egressa, e a UENG, e a gente faz uma luta muito grande também em vários aspectos que têm a ver com as mulheres. A educação é que transforma. Os meninos não nascem machistas, não nascem racistas, não nascem homofóbicos. Eles se transformam na medida em que a sociedade vai incutindo neles valores, né, deles, né, não tem nada a ver com aquilo que a gente acredita, o que é respeitar as pessoas pelas orientações, pela diversidade que elas estão. Então, eu só acredito numa transformação muito mais profunda, quando de fato houver um investimento na educação, e que lá no ensino fundamental a gente tem aula de direito humano, aula sobre gênero, aula sobre diversidade. Quando a gente começar a trabalhar melhor isso com as crianças, com certeza a gente terá uma sociedade mais humanizada, uma sociedade que nos respeite enquanto mulheres, e eu só acredito também que o mundo será melhor quando nós, mulheres, estivermos, de fato, ocupando a maioria dos espaços de decisão. Se a gente decidisse sobre o mundo, com certeza, seria muito melhor. Só as mulheres organizadas e em luta, ocupando esses diversos espaços, é que nós vamos avançar na conquista dos nossos direitos. Com isso, eu encerro a minha fala, deixando meu abraço afetuoso, um abraço a todas as pessoas que estão acompanhando, e mais uma vez, agradecer à Unicapes, à Regina e a toda a sua diretoria. Um abraço especial para o Cido, que, de fato, colabora com o nosso mandato. A gente tem um tema sobre cooperativismo, que é o nosso apoio para a Unicapes aqui no estado de Minas Gerais. Um grande abraço. Parabéns, obrigada à nossa deputada estadual, Leninha. Sua fala foi muito, muito bacana também, trouxe elementos fortes e também um pouco da sua história. E a gente sabe que os desafios são constantes. E temos que ir derrubando as muralhas e traçando os caminhos, dando a mão umas às outras, né? Resistindo sempre. E quero aqui lembrar que quem está nos assistindo aí na live, assinar a lista de presença no chat, por favor. E temos algumas perguntinhas para a gente interagir aqui antes do nosso encerramento. Estou maravilhada com 2 mulheres com histórias brilhantes para mostrar para nossas mulheres que somos todas iguais na luta. E quem tem, né, quando a gente fala, né, a deputada Leninha trouxe a questão da mulher negra, né, da mulher pobre, da questão da escola, eu fui vivenciando também um pouco da minha peleja, quando eu fui para o Polivalente para estudar, né, e falava assim, a Serra das Velhas chegou, ou era barro ou era poeira, e eu sentava encolhida lá no canto, aí o pé estava russo, porque se era de poeira, passava um paninho, passava no pé da grama, chegava no Polivalente, ia secando, ficava russo, aí passava gordura na perna, se chovia, dava as bolinhas, ficava queixinha, cachorro um dia estava querendo me lamber. Sério, minha irmã dá lembrança outro dia. Mas aí você falando, nunca foi destaque na escola. Eu me esforçava muito, mas ninguém me escolhia para nada. Me escolhia para nada. Aí era assim. Isso mesmo. Aí assim, e a gente fica muito feliz de saber que a caminhada não foi fácil, mas que nós continuamos ali para também motivar outras mulheres, né? E assim, não é fácil não, mas é real, né? Você fala, não me escolhiam, né? Eu tinha umas notas até boas, mas não escolhe não, a gente era desse jeito. Gente, a bateria tá, deixa eu só, Gustavo, conectar minha bateria aqui rapidinho, pessoal. Me desculpe aqui. Mas pode colocar aqui atrás, aqui, ó. Dá para, sei lá, a bateria do notebook aqui. Mas são essas histórias
né, que nos faz mais forte também. A gente não pode ter vergonha de contar, não, tem que contar tudo que aconteceu, né, na nossa caminhada. Tem algumas perguntinhas aqui, só para a gente interagir, né, para a professora Érica. Na sua opinião, como a universidade pode contribuir para o empoderamento da mulher? Bom, pessoal, agradecer aí as perguntas, eu li aqui no rapidinho, não dá para a gente acompanhar tudo, porque, né, a gente está falando, prestando atenção nas companheiras falando, e não dá conta de acompanhar tudo, mas eu li umas mensagens aqui, eu já agradeço. Essa pergunta, ela é muito importante, porque, assim, a educação, ela transforma a vida de todo mundo, né? A gente está vivendo aí o centenário de Paulo Freire, né, agora em 2021, e um grande educador, né, um grande educador que deixou para a gente esse legado todo de considerar aí que só a educação pode transformar a vida das pessoas, e eu acredito muito nisso. Então, a universidade pode sim transformar, e pode transformar a vida de toda a comunidade, né, porque pode trazer a comunidade para próximo. Como que a universidade faz isso? Quando ela abre suas portas, né, quando ela abre suas portas para fazer um curso, para oferecer uma roda de conversa, né, oferecer um cursinho, possibilitar aí a formação em nível superior, né, oferecendo serviço, prestação de serviço. Então, a universidade, ela pode sim, ela transforma, claro que transforma, né, ela transformou a minha vida, né, eu digo isso com tranquilidade, né, a educação mudou totalmente a minha vida. Se não fosse por isso, né, a gente sabe, né, a Leninha trouxe uma fala muito importante, que a gente sabe que nós, mulheres, já sofremos uma grande discriminação, né, por sermos mulheres. A mulher negra sofre mais ainda, né, eu posso ainda falar de uma certa zona de conforto, por conta do fenótipo, né, mas isso me faz extremamente privilegiada, né, porque a luta é muito grande, né? Venho de um histórico de muito trabalho, né? De uma trajetória de conquistas, de muita luta, muito trabalho, e que a educação permeou o tempo inteiro, né? Então, se eu não tivesse inserida nesse processo, se eu não tivesse tido aí políticas públicas, uma bolsa de estudo, né? Para fazer um mestrado, um doutorado, certamente eu tinha ficado pelo meio do caminho, né? Então, assim, a educação transforma demais, transforma totalmente. Então, acredito muito no poder da universidade, no poder da educação básica, de todos os segmentos que estão relacionados aí ao ensino, tá? Concordo que realmente não não existe um outro caminho a não ser esse, né? A deputada Leninha apontou muito bem que as nossas crianças, elas não nascem machistas, né? Não nascem preconceituosas, isso é colocado. Então, essa competição capitalista que a gente percebe também, né, essa coisa de querer comprar o celular mais caro, não sei o quê, isso vem, quem coloca isso na cabeça desses meninos, né? Então, assim, a educação, ela está aí para poder fazer a mudança, né? É totalmente necessário. É muito bacana. Temos mais uma pergunta aqui, do Marcos para a Érica. Como os historiadores podem se aproximar mais dos movimentos sociais e qual é a importância da relação entre a história e os movimentos sociais? Aí tanta pergunta, né? Pode ser para a Érica, e se a deputada Leninha também, como professora, quiser contribuir. E temos mais duas perguntinhas aqui, 3. Vocês querem que eu fale? As outras vamos respondendo assim. Podia fazer as 3. Um pouco, Leninha? Não, ela podia fazer as 3 perguntas, a gente faz um bloco. Tá joia, então. Então, essa, né, como os historiadores podem se aproximar mais dos movimentos sociais e qual a importância da relação entre a história e os movimentos sociais, né, o Marcos pergunta. O Lucas do Trias, ele pergunta, a presença da mulher é presente no quintal, no trabalho da família, no cuidado da casa, em inúmeras atividades. O que representa a autonomia dessas mulheres na família, cooperativa e etc., no olhar de vocês? Outra pergunta aqui, né? Da professora Érica e a deputada Leninha. Se vocês encontrassem, uma pergunta do Tiago, se vocês encontrassem
o gênio da lâmpada, e tivessem 3 desejos para contribuir na valorização das nossas mulheres rurais, quais seriam o pedido de vocês? Aí deixa eles responder essas 3. Muito bacana, hein? Cada pergunta que é interessante. Essa dos desejos aí vai me fazer pensar. E começa, vamos dividir um tempo. Cada um começo e você quer começar, Leninha? Eu posso, só essa de professora de história aí não é muito minha área, né? Então, assim, eu não quero me arriscar. A Érica, acho que tem mais condições de responder. Mas para o Lucas, um grande abraço, Lucas. O Lucas é um queridinho também, eu gosto demais de Lucas. Olha só, eu penso que essa questão da autonomia, seja na família, na cooperativa, apesar de todos os trabalhos que as mulheres fazem, eu sempre digo que nós somos guardiãs da vida. Nós, mulheres, foi-nos confiado muitas vidas, dos filhos, dos pais, dos irmãos mais velhos, de pessoas que nos chegam. A gente tem uma coisa do sagrado, do cuidado, e o cuidado da guardiãs da vida e da biodiversidade, eu sempre digo. Nós somos guardiãs das sementes crioulas, guardiãs de variedades, de frutas, enfim. Cuidamos do quintal, do pomar, e, de fato, a gente gasta a maior parte do tempo nessa tal divisão sexual do trabalho. Aquela divisão que falei, essa é das mulheres, isso aqui é dos homens. E na roça tem muito isso também, nas comunidades rurais, né? Esse aí é serviço de mulher. Às vezes, se tem uma mulher que vai tirar o leite lá muito difícil, mas quando tem alguma mulher que tira o leite lá no curral, normalmente as pessoas estranham, né? Porque fala que isso é uma atribuição do homem. Então, eu sinto que não há uma autonomia. As mulheres pouco decidem sobre a propriedade. As mulheres pouco decidem, estou dizendo, nos vários espaços. A gente, às vezes, está ocupando, compondo, mas a gente, às vezes, nós temos dificuldade de ocupar o espaço da decisão. A gente está lá junto, mas, normalmente, essa visão presidencialista que a gente carregou muitos anos, Regina deve viver muito bem isso. A gente avançou muito, mas a gente ainda tem muito essa história de que a gente está compondo ou a diretoria de uma cooperativa, de um sindicato, a gente é maioria, mas, às vezes, até nos movimentos sociais, eu sempre questiono também o MST, o MAB, o MAN, eu fico falando dos movimentos. Onde eu vou, eu percebo muito. Somos maioria, às vezes, nas organizações, mas sempre a decisão, a coordenação geral, o presidente é sempre homem, né? Então, assim, essa coisa da autonomia ainda nos falta muito, Lucas, muito. Eu creio que, futuramente, a gente vai ocupar mais espaço de poder. Eu estou falando isso porque grande parte pelo menos muitas cooperativas que eu acompanho, grande parte dos presidentes são homens. Eu estou falando de cooperativas do agronegócio, mas também da agricultura familiar. Nós, mulheres, estamos lá ocupando a diretoria, mas não nos cargos de presidente. Então, eu creio que falta muita autonomia. Por isso que eu falo, se a gente tivesse o espaço de decisão, as coisas não é que são melhor, não estamos disputando com os homens, mas seriam diferentes, pela nossa natureza, pelo nosso grau de compreensão, de concertação, de diálogo, de construção coletiva. Aí, Tiago, eu vou responder rapidamente a outra, ele falou da lâmpada, né? Primeiro, eu penso que eu gostaria que todas as mulheres tivessem uma autonomia financeira para sair de relações violentas, às vezes, porque não tem grana. Ela não tem, muitas vezes, condições de viver a vida que ela gostaria, porque é muito dependente. A segunda coisa, eu queria que, de fato, as mulheres fossem todas felizes com as suas escolhas. As mulheres serem o que elas querem ser. E, por último, é que as mulheres ocupassem todos os espaços, na política, que a gente fosse maioria. A gente tivesse maioria no Senado, no Congresso Nacional, nas assembleias, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Nós somos maioria nesse país, somos maioria do eleitorado, mas a gente é uma minoria na ocupação do espaço político. Então, eu creio que nós precisamos ocupar mais a política. Ocupar a política, porque não adianta, gente, o preço do feijão, o preço do pão, o preço da gasolina, o preço do gás, tudo é política. Então, a nossa vida não tem como se dissociar da política. Então, nós temos uma contribuição também a dar na política, por isso que um dos desejos da minha lâmpada, que o gênio pudesse fazer com que muitas mulheres que vão para a disputa municipal, estadual e nacional pudessem sair vitoriosas para ocupar o espaço de poder. Obrigada. Muito bom, muito bem, deputada.
Bom, vou começar aqui respondendo a pergunta do Marcos, né, a respeito aqui de como os historiadores se aproximam, né, dos movimentos sociais e a relação da história com os movimentos sociais. Bom, a história caminha de braço dado com os movimentos sociais, né, a gente pode dizer que nós, historiadores, também, a gente está aí hoje rememorando, né, não é comemorar, rememorar uma data emblemática, né, 57 anos de um processo doloroso que a gente aí vive tendo que ser vigilante, né, a nossa democracia sempre em risco, então, assim, a nossa vigilância é constante com relação às nossas vidas enquanto mulheres, né, enquanto com o nosso país, como que a gente pode aí sofrer aí a qualquer momento, a gente sofre, né, o cerceamento das nossas liberdades, a gente escreve alguma coisa na rede social, é perseguido, né. Então, assim, nós vivemos o tempo todo uma vigilância muito grande. E os movimentos sociais, na história, né, desde a década de 60, a gente pode dizer que eles estão caminhando aí para buscar aí, que a gente não deixar que a gente caia, né, nesse limo aí, que é um processo aí extremamente desgastante e que foi a ditadura militar para a gente. Então, nós temos aí um histórico de movimentos que tem como base a teologia da libertação, através desses movimentos todos, desde a década de 60, vão se fortalecendo, né? A deputada Leninha lembrou bem do MAB, a gente tem um MMA, o MST, então a nossa história ela é permeada pela força dos movimentos sociais, que lutam o tempo todo, né, para que a gente tenha aí inserção social, né, para que a gente não seja massacrado. Nós vivemos numa sociedade extremamente desigual, extremamente massacrante, né, onde não existe equidade de gênero, né, a pobreza é muito grande, o empobrecimento da nossa população cada vez maior. Então, os movimentos sociais, eles estão sempre ao lado do historiador, a gente está sempre ali lembrando, né, do movimento estudantil, o movimento estudantil que não pode se calar, não pode ficar inerte, né, o tempo inteiro a gente tem que mostrar, olha, estudante, você tem esse papel, vem com a gente, né, vamos fortalecer os movimentos do campo. A deputada Leninha mencionou aí o movimento de inúmeras mulheres, né, a gente tem aí os movimentos que vão englobar a mulherada quilombola, né, as indígenas, então, assim, uma gama, porque a nossa sociedade é muito heterogênea, né? São inúmeros grupos sociais lutando aí o tempo inteiro, então a história, ela grita por isso, por essa força, a gente tem sempre, o tempo todo, estar vigilante com relação a todo esse processo que os movimentos sociais começam, né, trazendo esse movimento de luta para a gente desde a década de 60. A outra questão é com relação aos desejos, né, a questão aí da mulher no quintal, autonomia, a deputada Leninha bem respondeu ao Lucas, e os desejos, olha, eu acredito que a gente pode resumir, né, acho que se chegasse um gênio da lâmpada aqui para mim agora, eu ia dizer para ele que a equidade de gênero, ela solucionaria bastante coisa. Poderia ser um desejo só, mas que ele pegaria muita coisa, porque através dele a gente poderia ter tranquilidade para trabalhar, para ir e vir, não teria violência doméstica, né, não teria julgamento de valor, os corpos seriam livres, as mulheres poderiam ter tranquilidade aí para fazer o que quiser, né, essa coisa do julgamento, shortinho, saiu tarde da noite, né, então assim, a equidade de gênero, ela traz a possibilidade de a gente realizar muitos desejos, né, a gente vive uma sociedade muito melhor, diminuir aí esses distanciamentos todos que a gente percebe entre o papel do homem e da mulher na sociedade, muito bem lembrado aqui hoje, nesse momento que a gente está compartilhando aí, falando, né, de como é difícil para a mulher alcançar esse espaço público, todas essas limitações que nos são colocadas, né, isso então, acho que a equidade de gênero seria aí um caminho para a gente alcançar esses desejos todos, viver uma sociedade mais tranquila, as mulheres poderem ter uma vida melhor, criar seus filhos, né, ter uma inserção no espaço de trabalho sem piadinha, sem preconceito, sem julgamentos. Então, acho que tudo caminha muito por isso, né? Acho que a gente conseguiria, então, alcançar muitos, muitos desejos se conseguíssemos uma sociedade
com possibilidades iguais para todos nós, né? Muito bem, que o desejo das lâmpadas vão cumprindo aí com a nossa caminhada, né? Muito bom mesmo. Mas, assim, estamos já quase encerrando a nossa live. Gostaria de reforçar novamente, agradecer a todos que estão aí nos assistindo e que a ideia de transmitir no canal oficial da Unicafes Minas via YouTube é para que também depois, quem não teve a oportunidade de estar aqui nesse momento, devido ao trabalho, alguma questão, as nossas mulheres do campo também, várias, né, que vocês contaram, falando, depois a gente vai estar, ela tiver a internet melhor, que vir na cidade, num lugar da internet melhor, vai estar assistindo, vai estar lá no YouTube. Queria reforçar, quem está presente, assinar a lista de presença que está no chat para nós, é rapidinho, fazendo favor, e quero aqui, assim, agradecer, né, dizer assim, quando a deputada Leninha fala da política, né, desses espaços, e eu sou, assim, defensora também que as mulheres têm que estar vindo para os espaços de decisão, né, porque os espaços de decisão, a gente quando só consegue trabalhar a igualdade, né, pela formação, pela educação, foi falado, né, reforçado pelas falas da Érica, da professora Érica, da deputada Leninha, que é na educação que vamos transformar as pessoas, as crianças, os nossos filhos, os nossos netos e toda a sociedade. Ninguém nasce racista, ninguém nasce, né, etc, etc. Mas é uma mudança que precisa começar por ali. E dali saber que somos iguais em capacidade de trabalho, lutar pelo nosso direito. E a gente vai continuar, enquanto tivermos forças, estarmos por aqui, continuar nessa caminhada, porque a gente acredita. Trazer vocês duas aqui para essa fala, para esse debate, é para motivar, transformar, inspirar as nossas mulheres que a gente é capaz. E a capacidade está em nós. Nós precisamos abrir o caminho, né? Fazer o roçado, pegar a foice, o facão e abrir a trilha. Porque se a gente ficar achando culpado, nós vamos sofrendo na pele as desigualdades, o sofrimento, aonde a gente está nos espaços, mas precisamos estar, não precisamos ficar esperando que alguém vai chamar, que alguém vai convidar. Acho que o nosso caminho a gente vai construindo juntos. Não queremos, foi falado, né, nas falas, não queremos estar na frente, né, disputando os cargos, nós queremos construir juntos, queremos colocar a nossa ideia, a nossa opinião, o nosso posicionamento, né? Então, assim, é isso. Eu também acredito e sonho, estou muito feliz com a fala, com a participação, né, de vocês aqui. Só veio somar para a gente estar encerrando o mês de março e a gente vai continuar trazendo, né, para os nossos vídeos das nossas mulheres no campo, né? A Unicaf tem feito isso, a Unicaf Nacional, trazendo depoimento, a luta delas e a integração campo-cidade. Saber que quem está lá produzindo lá, fazendo, plantando, colhendo, lidando, fazendo um café de coleta seletiva, um café especial, quem está aqui na cidade tomar. Então, é transversal a luta, transversal esse cuidado, o zelo com a vida, e a gente precisa estar nessa caminhada. Então, assim, mulheres na política, precisamos de mulheres nesses espaços, né? Eu fui vereadora do PT aqui em Carangola, e olha, eu disse um corredorzinho que tem lá, muitas vezes chorando, lá dentro eu não chorava não, mas no corredor eu chorava. Que eu não vou te falar, mas foi uma experiência única na minha vida, de saber que a gente pode contribuir, que nós temos projetos, que a gente constrói junto, a gente adquire o respeito através da nossa caminhada. Então, fica aqui o recado para as mulheres que estão participando, multiplica, compartilha, vamos dar as mãos nessa luta por um país melhor, por um mundo melhor, de mais igualdade, de direitos, de possibilidades que as mulheres vão caminhando juntas, umas com as outras e com os homens, para mudar uma sociedade mais igual para todos, né? É assim que a gente acredita. Quero passar aqui para vocês, deputada Leninha e a professora Érica, para os agradecimentos, as considerações finais, e depois a gente vai fazer um print da tela, e gostaria, né, de vocês pedir a Leninha, a Érica, para tirar um print da tela no final, para vocês esperar um pouquinho antes de terminar a live, ok? Os meninos passaram aqui, mas para as considerações finais, professora Érica, por favor. Bom, agradecer a todos que
que participaram. Infelizmente, não dá para a gente comentar aqui todos né, as falas de vocês aqui no chat, mas agradeço a todos que acompanharam com a gente aqui esse momento. É um momento de partilha, né, de crescimento. Eu acho que a gente aprende junto, é muito importante. Parabenizar a Regina pelo papel que ela exerce aqui na nossa região e lembrar que ela falou a respeito da vereança dela, né, da oportunidade em que ela foi vereadora. Carangola, nossa cidade tem quase 140 anos, e nós tivemos esse tempo todo apenas 7 mulheres ocupando espaços na Câmara. Então, olha só, deputada Leninha, olha só como que a gente precisa enfrentar e alcançar esses espaços, né? Então, o papel da Regina foi um papel de luta. Imagina como que ela sofreu ali naquele espaço, um espaço que majoritariamente ocupado por homens, e como você disse, Leninha, homens brancos, né, defendendo interesses aí de grupos específicos, né? E a gente sabe aí que quem mais precisa fica com sua voz calada o tempo todo. Então, assim, a gente percebe que é preciso ocupar esses espaços, né? Estar em todo lugar tem que ter uma mulher para puxar outra mulher, né? Então, na sala de aula, no ambiente de trabalho, na roça, na comunidade, na cooperativa, né? Na assembleia, na rua, militando, né? Fazendo movimento aí. Então, a gente precisa, sim, agitar. E não tem que esperar mesmo que alguém venha trazer alguma coisa para nós, né? O empoderamento, ele é conquistado, é uma luta, né? A gente não consegue, ninguém chega na sua casa e te entrega uma caixinha de empoderamento, a partir daqui você é mulher empoderada. Nós a gente que não lute não, né? Para ver o que é. Então, assim, nós tenhamos cada vez mais força para lutar, a luta é diária, a vigilância é constante, né? E que cabe a nós, mulheres, então, esse papel de fortalecer umas às outras, né? Que a gente tenha sempre aí esse companheirismo, essa parceria, que isso é muito importante para a nossa sociedade. Isso só cresce, né? Começa na nossa vizinhança, nossa família, isso vai alcançando um espaço maior, e aí, no final da história, é muita mulherada empoderada que a gente consegue, tá? Então, agradeço muitíssimo a Regina, é um prazer conhecê-la, deputada Leninha, né? Espero poder ter oportunidade aí de conhecê-la pessoalmente em outras ocasiões, né? Quando a gente puder aí ter um contato próximo, vamos fazer um convite para você vir aqui, bater um papo com a gente aqui em Carangola, vai ser muito bem-vinda, tá? O curso de História vai ficar muito feliz, nossa universidade gosta muito de trazer a comunidade, né? As lideranças todas para vir para cá. Regina sabe, é uma convidada de sempre, e toda vez que a gente faz um movimento, a gente lembra da Regina. Esse papel dela é tão importante aqui para a gente. Tá? Muito obrigada, pessoal, e boa noite. Que legal, muito bom, eu fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada porque eu queria, assim, foi muito bom conhecer a Érica, mesmo que seja virtualmente, né? Eu sei que é fundamental que as nossas universidades também sejam ocupadas por pesquisadores, professores que têm compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras e com a cidade, com a região. Sim, parabéns, professora Érica, eu creio que você tem muito mesmo a continuar contribuindo, acho que cada um contribui onde pode contribuir, e a sua contribuição é no campo da pesquisa, do desenvolvimento, enfim, parabéns. Mas eu fiquei também muito emocionada com a história de Regina, eu ri muito, porque, como ela disse, né, primeiro eu estou muito surpresa, ela foi vereadora pelo PT, então, assim, fiquei muito feliz, mulher realmente num contexto muito desfavorável, como diz a Érica, né, uma cidade conservadora ainda para a participação das mulheres na política. E Regina ter tido um mandato, com certeza, foi um desafio grande. Mas eu fiquei muito feliz, e você também contando suas histórias, eu lembrei também das minhas, de ir a pé, sapato empoeirado, meia, enfim. Mas eu queria agradecer as pessoas que nos acompanharam nessa noite, os que não puderam assistir, como disse Regina, de forma ao vivo aqui com a gente, vai poder acompanhar nas redes da Unicaps, mas eu queria dizer, né, para a sociedade, para o mundo, né, para ouvir nossas vozes tão diversas e plurais, como nós somos plurais, né, nós não somos iguais, nós temos histórias muito semelhantes, mas nós somos plurais, mulheres do campo e da cidade, mulheres da periferia, de situação de rua, enfim, mulheres trans, né, e nosso grito não tem cor, nosso grito não tem raça, nosso grito não tem credo religioso, nosso grito não se enquadra, né? O que mais importa são as nossas vidas importam.
nossas vidas negras, nossas vidas de mulheres importam muito. Então, a nossa luta é todo dia de reduzir a violência, de reduzir esse tal índice de feminicídio e de que a gente possa criar oportunidades para que as mulheres, de fato, possam ser felizes, possam construir suas vidas a partir do que acreditam e possam seguir contribuindo nessa sociedade que ainda é tão desigual, tão desumana e que precisa muito do nosso apoio e da nossa presença para decidir, para construir e, acima de tudo, que a gente possa celebrar pós-pandemia, nos encontrando. Eu quero ter o prazer de encontrar pessoalmente com vocês. Eu espero que a gente possa fazer isso o mais breve possível e que a gente possa nos proteger nesse momento grave que nós estamos vivendo, proteger também mais mulheres e que a gente, em breve, possa celebrar presencialmente, né, esse nosso encontro que foi virtual, mas que, se Deus quiser, será presencial. Um grande abraço, muito obrigada, mais uma vez à Unicaps, à Regina, pelo convite desta noite. Amém, que coisa boa, né? Agradeço imensamente. Quero aqui agradecer também ao Gustavo, né, que é o nosso assessor de comunicação que está nos bastidores, o Tiago, que é o nosso assessor de inclusão da juventude das mulheres, que também é lá do norte de Minas, e agradecer ao Unicafes, agradecer o Trias, que é um grande parceiro também da Unicafes Minas Gerais, agradecer a cada uma, mulheres e homens e jovens que estão aí assistindo ao vivo agora, que possam compartilhar, agradecer a cada um que assistiu nesse momento aqui com a gente. Vamos juntos na caminhada. Muito obrigada a todas. Um grande abraço. Espero em breve também, Leninha, a gente reencontrar. Foi um prazer te conhecer aqui virtual. Já vi alguns trabalhos, conversei com o Cido. E, assim, em breve a gente pode, se Deus quiser, nos encontrarmos pessoalmente. Um grande abraço, deputada Leninha, um grande abraço, Érica. Mais uma vez, muito obrigada pela linda contribuição, nos motivar aqui nessa caminhada, mais essa final de março aqui para a luta continuar. Um abraço a todos, muito obrigada. Nós vamos tirar o print da foto aqui.